E aí, meus queridos, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente volta a falar de história geral, né? Após a gente terminar a Era Vargas. Hoje a gente começa a falar do período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente convenciona chamar de Guerra Fria. Um período que começa em 45 e vai até a década de 90 de 1990, né? Então, é um período muito longo, acontecem diversas disputas, né? E a gente vai introduzir hoje esse conflito político e ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos. Definição e origens da Guerra Fria. Vamos tentar entender a Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Lembram lá daquele mapinha que a gente estudou quando a gente estava tendo aula de Segunda Guerra, que teve o crescimento do nazismo, né? Depois aí a volta do nazismo, né? Para dentro da própria Alemanha, e depois a gente tem a divisão da Alemanha, né? Em zonas de influência. E 4 zonas, e depois a gente vai ter aí apenas 2 países controlando essas 4 zonas. Tranquilo? Vamos então entender a Europa, como ficou a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Decadência de nações como Inglaterra e França, né? Essas 2 nações, assim como outras, mas elas são essenciais aqui para o nosso pensamento, elas estão destruídas, destroçadas pela guerra. Lembrando que a França chegou a ser dominada pelos nazistas, né? Teve a França dominada e a França que colaborou com o governo nazista. E depois ela acaba sendo liberta, né? Aí no dia D. Tranquilo? Mas a Inglaterra também sofreu aí diversos bombardeios, né? Uma guerra aérea, né? Muito acirrada entre a Inglaterra e os nazistas, né? Os alemães. Então a gente tem aí um cenário um cenário na Europa de destruição. Em uma Europa estagnada, com alta taxa de mortalidade e com dificuldades para se reerguer economicamente. Então a gente vai ter aí uma grande dificuldade econômica que os países europeus vão viver após a Segunda Guerra Mundial, né? Isso aqui, até adiantando um pouco as nossas aulas futuras, esse contexto aqui de enfraquecimento dos países europeus vai ser um dos pontos chaves que vão facilitar ou vão contribuir, né, de maneira decisiva para o processo de emancipação do continente africano e asiático, porque esses países como Inglaterra e França ainda tinham colônias, né, na África e na Ásia, né? Isso aí a gente vai falar em uma aula futura. Mas então, só para a gente ter aqui como ideia que o continente europeu ele estava em crise, obviamente, porque foi o palco central da Segunda Guerra Mundial. E nesse contexto, a gente tem a ascensão de 2 grandes potências, a União Soviética e os Estados Unidos. Essas 2 grandes potências elas já estavam se mostrando ali no final da Segunda Guerra Mundial, né? Como os 2 modelos, os 2 grandes países que iriam ditar as regras do mundo por algum tempo, né? E a gente convenciona chamar esse tempo aí de Guerra Fria. Ocorre uma nova disputa na geopolítica mundial, que chamamos de Guerra Fria, compreendida em 45 e 1991. Né? Esse termo aí, Guerra Fria, ele carrega uma série de camadas. Né? Guerra Fria. A princípio, a gente não teve conflitos diretos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Daí o termo Guerra Fria, porque as 2 grandes potências não chegaram a entrar em conflito. Mas eles estimularam conflitos. A gente vai ter uma grande disputa por áreas de influência dos 2 modelos econômicos e políticos, e nessas áreas de influência vai rolar, sim, muito conflito. A União Soviética tentando expandir o modelo econômico planificado através do socialismo, e os Estados Unidos tentando expandir
um modelo econômico liberal através do capitalismo, né? Então, a gente vai ter aí uma disputa político e ideológica. Essa disputa vai se estender no plano econômico, no plano tecnológico, no plano bélico. Então, a gente vai ter aí várias camadas dentro da Guerra Fria. Mas é sempre bom a gente ter na cabeça o seguinte, que as duas grandes potências elas não vão entrar em conflito, mas elas vão estimular conflitos em diversas áreas do mundo. A gente pode citar, como exemplo, a Guerra da Coreia. A gente vai ter aí a participação dos dois lados na Guerra do Vietnã. A gente vai ter participação no processo de emancipação de alguns países africanos. Né? Então, essas grandes potências vão disputar em outros campos. Né? Os Estados Unidos e a União Soviética não chegaram a entrar no conflito, propriamente dito. Por quê? Por conta do grande arsenal nuclear que ambos vão ter. O mundo vai ter muito medo de uma possível hecatombe nuclear, de uma possível guerra nuclear. Daí o receio, daí o medo do conflito entre as duas grandes potências. Vão existir momentos aqui dentro da Guerra Fria de grande tensão, em que, de fato, os ânimos vão estar mais acirrados entre a União Soviética e os Estados Unidos, como, por exemplo, a questão dos mísseis de Cuba, né, que o mundo vai estar ali próximo a uma guerra nuclear, mas vai ter também momento de distensão, né, em que os ânimos vão ficar mais calmos. A gente tem um tempo aí que a gente costuma chamar de coexistência pacífica, mas que também não foi tão pacífica assim. Então vai ter momentos que a galera vai estar ali próxima, de fato, a entrar no conflito, e vai ter outros momentos que a galera vai estar mais calma, digamos. Beleza? Vamos lá. Ó. Representou uma disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos em diversos campos ideológicos. O socialismo contra o capitalismo. O socialismo representado pela União Soviética e os Estados Unidos representando o bloco capitalista. Político, centralismo unipartidário. A gente está falando do Partido Comunista. E os Estados Unidos representando aí a democracia pluripartidária. Econômico, a planificação da economia, modelo socialista, e o capital liberal, modelo norte-americano capitalista. E o mundo fica dividido geopoliticamente falando. O Oriente e o Leste europeu fica por conta da União Soviética. E o Ocidente e o Oeste europeu fica por conta da influência do capitalismo. Tá? Esses dois países vão disputar áreas de influência, né? Na África, na Ásia. A América vai ser basicamente uma área de influência dos Estados Unidos, mas com exceção de Cuba e de alguns movimentos que vão existir aqui na América Latina. Investimento em novas tecnologias. A gente tem aí um crescimento tecnológico gigantesco. O GPS, por exemplo, que todos nós temos no celular, né, ele começa a ser desenvolvido aqui na Guerra Fria. A internet, que a gente utiliza hoje de maneira vital, como, por exemplo, para conseguir transmitir essa aula, ela também começa a dar seus passos aqui na Guerra Fria. Né? A exploração do universo, a corrida tecnológica, vai trazer grandes novidades nos setores de tecnologia. A comida congelada de micro-ondas, né, que era comida de astronauta. Então, a gente tem aí um boom tecnológico nunca antes visto na história da humanidade. E o grande arsenal nuclear. Né? Isso daí a gente vai ter aí o crescimento exponencial das armas nucleares, capazes de destruir o mundo diversas vezes. Né? Então, um conflito com os Estados Unidos e a União Soviética não era visto como vai ter um conflito e vai sair um vencedor. Não ia ter um vencedor, porque era bem provável que o mundo fosse acabar por conta do grande poder bélico do arsenal desses países. Né? Então, mesmo com momentos de tensão, a finalidade era não entrar em conflito, porque seria algo desastroso para a humanidade. Tá?
sem confronto direto entre as potências, né? Aquele papo que eu falei que eles não vão entrar em conflito, mas vão estimular conflitos, né? Para tentar aumentar a sua área de influência. Podem ser considerados marcos iniciais do conflito, ou seja, os marcos iniciais para a Guerra Fria. A gente não consegue delimitar assim, ó, a Guerra Fria começa com esse ato aqui. Não, é um conjunto de coisas que mostram uma tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos, que mostram ali uma novidade, uma diferença no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é um conjunto de coisas. Não é um fato específico que inaugura a Guerra Fria, mas sim uma série de fatos que vão levar a esse desdobramento. Então, a gente vai enumerar aqui alguns desses fatos. As tensões na Conferência de Potsdam. Né? A União Soviética e os Estados Unidos lutaram do mesmo lado na Guerra Fria, no lado dos aliados, na Guerra Fria, desculpa, na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados. Né? Porque eles tinham um inimigo maior, que era o fascismo e o nazismo. A partir do momento em que o nazismo e o fascismo foram derrotados, né, na Europa, as tensões começam a surgir entre os dois países. Né? As conferências, né, que vão acontecer um pouco antes da queda da Alemanha e após a queda da Alemanha, começam a demonstrar isso. Os interesses, os argumentos já não são mais... já estão já estão demonstrando que não vai rolar os dois juntos. Né? Já estão demonstrando que cada um pensa de maneira diferente, que cada um pensa de uma maneira distinta. Então, as tensões que começam a rolar ali, por exemplo, na Conferência de Potsdam. A explosão das bombas atômicas no Japão em 1945. Né? O que acontece? Os Estados Unidos ele utiliza a bomba atômica pela primeira vez lá no Japão, né? Em Hiroshima e Nagasaki. A Alemanha já tinha sido derrotada. O Japão ele não iria ter força suficiente para continuar no fronte, né? Levando a guerra sozinho durante muito tempo. E os Estados Unidos, né? Eles lançam a bomba nuclear, afirmando que era para encurtar o período de guerra. Tanto que o Japão, após a segunda bomba, se rende de maneira incondicional. Mas existiam outros interesses para os Estados Unidos em utilizar a arma nuclear ali. Um era testar o poder de destruição da arma em campo de batalha. Né? Lembrando que a bomba ela não chega a encostar no chão, ela explode no alto, né? E causa aí uma devastação absurda em Hiroshima e em Nagasaki. Outro tópico que a gente pode levar aqui em consideração para a utilização da arma nuclear é a questão do revanchismo. O Japão atacou Pearl Harbor. Né? Os Estados Unidos não engoliram aquele ataque. E o terceiro, que a gente pode enumerar aqui, é mostrar o seu poder bélico para a União Soviética. Né? Demonstrar ali para o seu inimigo ideológico o seu poder de destruição. Beleza? O discurso de Churchill no Missouri, nos Estados Unidos, onde ele cunha o termo cortina de ferro. Né? Winston Churchill ele fala o seguinte, ó, do Estetino do Báltico a Trieste no Adriático, caiu uma cortina de ferro sobre o continente. Ele está falando sobre os países que estão na influência da União Soviética. Né? Ele cunha o termo cortina de ferro, que vai ser utilizado durante todo o período para falar daqueles países ali do leste europeu que estão sobre a órbita de influência do socialismo, da União Soviética. O discurso de Harry Truman no parlamento estadunidense, que convocou o Ocidente a lutar contra o perigo vermelho em 1947. Né? O presidente Harry Truman ele vai ser aí um dos responsáveis, né? Na verdade, vai ser no seu governo que vai ser executado a chamada doutrina Truman, que é um conjunto de ideias e ações para tentar combater o avanço
do comunismo, do perigo vermelho, do socialismo no mundo, né? Isso aí seguindo o pensamento de R. Truman. Aqui a gente tem a chamada cortina de ferro, né? O termo cunhado aí pelo Winston Churchill, né? Que é essa linha vermelha toda aqui, são os países que compunham a chamada cortina de ferro. Formação dos blocos, né? Formações do bloco de poder. A Europa Oriental encontrava-se ocupada pelas tropas soviéticas, né? A Europa do Leste, né? A Europa Oriental, estava ali sob influência das forças socialistas. No lado ocidental, havia a predominância da influência dos Estados Unidos. A gente falou aí que o mundo o mundo ocidental, né, ia ficar basicamente dividido entre o leste e o oriente europeu ali com a influência da União Soviética, e o oeste e o ocidente europeu influenciado pelos Estados Unidos, pelo capitalismo. Com dificuldades para a reconstrução, associados à fome e à miséria, os países do lado oeste inclinaram-se para o comunismo, né? Existia ali um direcionamento desses países. Estou falando aqui do lado oeste, ou seja, do lado que ficou sob influência dos Estados Unidos. Num momento de crise, de guerra, de fome, né? Um auxílio de uma grande potência que prega aí, né, pelo menos na teoria, uma sociedade mais igualitária, distribuição de terra, controle de tudo pelos trabalhadores. Esse discurso cresce em momentos de crise. A população se apega a esse momento de crise. Lembrando que antes aí da eclosão da Segunda Guerra Mundial, a gente vivia o quê? Uma crise, uma descrença do liberalismo político e econômico. A descrença do liberalismo político levou Mussolini a chegar no poder na Itália, assim como a descrença no liberalismo econômico e político levou à ascensão de Hitler na Alemanha. Então a gente tem aqui uma Europa destruída, passando diversas necessidades e ainda com um resquício dessa crise do modelo liberal. Lembrando que eu estou abordando aqui liberal no sentido amplo, né? Estou englobando aqui o liberalismo político e o liberalismo econômico. Tranquilo? Então, nesse resquício de crise, o discurso igualitário do socialismo ele ganha força. Os Estados Unidos vai precisar investir muito em propaganda e em grana mesmo para reverter esse quadro. Ó, os países do lado ocidental, Itália, Bélgica e Holanda, deram uma votação expressiva ao Partido Comunista. Ou seja, no processo eleitoral pós-Segunda Guerra Mundial, nesses países, o comunismo, o socialismo, ele ganha força através da via democrática, né? Através, então, aí da votação. Assim como no lado oriental, países como Romênia, Hungria, Tchecoslováquia e Polônia se aproximavam de Moscou, ou seja, países que foram atingidos pela guerra, países que estavam ali passando necessidades, viam no discurso de Moscou uma porta, uma saída, algo viável para o seu governo. Havia uma grande perspectiva de ampliação dos governos socialistas. Em países como Grécia, Turquia e Irã, eclodem guerras civis entre comunistas e grupos políticos apoiados pela Inglaterra, ou seja, a galera que era contra o comunismo. Em meio a essas tensões políticas, foi lançado o Plano Marshall, né? O Plano Marshall faz parte da chamada doutrina Truman, de combate ao socialismo. O Plano Marshall ele foi um empréstimo, na verdade, um grande empréstimo a países europeus. Qual é a finalidade desse empréstimo? É de ajudar a reconstrução desses países e afastar o perigo e a aproximação desses países do bloco, né, da União Soviética. Então, o Plano Marshall vai ser aí os Estados Unidos injetando uma grana pesada nesses países europeus. Por conta, a gente já viu aí que eles já estavam fazendo o quê? Se aproximando do governo de Moscou.
Através de um plano econômico e social, ocorre a reconstrução das indústrias, aumentando rapidamente o nível de consumo. Aí é um reflexo do Plano Marshall, né? O governo dos Estados Unidos, entre os anos de 47 e 51, investiu cerca de 13 bilhões de dólares para os países da Europa Ocidental. Olha só o quanto de grana os Estados Unidos investiu na Europa, né? Na Guerra Fria, a gente tem aqui uma disputa, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, e os dois modelos vão estar tentando provar para países do mundo qual o melhor. Então, se os Estados Unidos ele tem lá o seu plano Marshall, que ele injeta dinheiro para países que queiram entrar ali na órbita de influência dos Estados Unidos, a União Soviética também vai ter o seu plano econômico, em que ela vai emprestar grana para países que estão ali querendo entrar na influência do socialismo. Então, aqui, em 47, a União Soviética criou o Comiform, Comitê de Informações dos Partidos Comunistas Europeus. Né? Em 49, foi criado o Comecon, Conselho para Assistência Econômica e Mútua. O Comecon ele vai investir uma grana pesada nos países que estão ali sob a influência da União Soviética. Vai investir uma grana pesada para quê? Para espantar o perigo capitalista que rondava aqueles países. No campo militar, foram formados dois blocos aí. A gente tem a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Com esses países que estão de azul no mapa, e o Pacto de Varsóvia, ou o Tratado de Assistência Mútua da Europa Oriental, né? Que essa galera aqui está de vermelha no mapa. A OTAN ela era o braço armado da doutrina Truman. Ela estava pronta para entrar em ação caso algum país pedisse ajuda para tentar espantar, né, acabar com o comunismo na região. Né? Se um país aqui, por exemplo, a Itália ali, né, que está de azul, se existisse uma possibilidade da Itália inclinasse ao bloco socialista, a OTAN poderia atuar naquela região. O Pacto de Varsóvia funciona da mesma forma. Se algum país que está ali sob a influência da União Soviética tivesse o seu processo de consolidação do socialismo perturbado com a ameaça de uma insurreição capitalista, o Pacto de Varsóvia estava pronto para entrar em ação ali. Beleza? Então, meus queridos... Opa, desculpa. Vamos lá. Crise de Berlim. Né? Berlim, capital da Alemanha. A Alemanha vai ser dividida em áreas de influência e a capital, Berlim, que ficava do lado... que fica, na verdade, né? Do lado oriental, vai ficar no lado em que a União Soviética controla. Só que a capital, Berlim, ela vai ser dividida em dois blocos. Né? A capital, a cidade, ela vai ser dividida. Vai ser uma ilha capitalista dentro do contexto socialista. Porque Berlim, aqui, ó, Berlim, essa mancha branca, olha só, ela está dentro da área de influência da União Soviética. E internamente, Berlim vai ficar assim, ó, com essa linha dividindo o lado oeste e o lado leste, um influenciado pela União Soviética e o outro influenciado pelos Estados Unidos. Mas lembrando que Berlim está dentro de uma zona que é influenciada diretamente pela União Soviética. Né? Vamos falar então da crise de Berlim. Em Potsdam foi acordado a divisão da Alemanha em áreas de influência. A cidade de Berlim também seria dividida. A gente tem nesse mapa daqui, ó, nesse mapa da esquerda, as 4 áreas de influência. Inglaterra, essa parte aqui ficou com a União Soviética, os Estados Unidos e a França. A cidade de Berlim também iria ser dividida dessa forma.
A França e a Inglaterra, muito abaladas pela guerra, não conseguiram administrar suas partes. Nesse contexto, Stalin decretou bloqueio de suprimentos para a parte ocidental da cidade, desencadeando a primeira crise de Berlim. Né? O que acontece? Como Berlim está dentro de uma zona de influência socialista, Stalin proibiu a chegada de mantimentos no lado oeste de Berlim, que era aí controlada pelos Estados Unidos. Isso vai gerar a primeira crise referente ali à cidade de Berlim. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, hein? Para contornar a situação, os estadunidenses utilizaram o corredor aéreo, que funcionou por todos os dias até o ano de 1949. Se eles não conseguiam entrar na cidade de Berlim por via terrestre, né, os Estados Unidos eles sobrevoavam e tacavam, né, mantimentos dos aviões na parte ali de Berlim, que pertencia ao governo norte-americano, né, que era controlada pelo governo norte-americano. Esse episódio formalizou a divisão da Alemanha em 2 territórios. Né? A República Federal da Alemanha, o lado ocidental, aí, que vai ser administrada, né, que vai ter seus poderes relacionados ao capitalismo, e a República Democrática Alemã, né, do lado oriental, que é influenciada pelo socialismo. Né? E a cidade de Berlim tem outro fator marcante, que é a construção do muro. Né? O muro aí que vai dividir e vai ser um dos maiores símbolos da Guerra Fria. O Muro de Berlim, que começa a ser construído na década de 60 pela União Soviética. Tranquilo, gente? Então, meus queridos, agora sim nós ficamos por aqui. Não esqueçam de fazer os exercícios propostos. Beleza? Grande abraço, gente. Tchau, tchau. E até a próxima.